A maternidade e a UTI neonatal da Santa Casa de Mogi das Cruzes, na região metropolitana, estão com as portas fechadas. Desde o Natal, o limite máximo de pacientes teria sido atingido. Só os casos de urgências e de emergências obstétricas estão sendo atendidos por ali. E para falar um pouco mais sobre a situação dos hospitais que vivem essa crise, a gente sempre traz aqui no Repórter São Paulo, eu conversei com o médico Gerson Salvador, que também comentou aí o fechamento da UTI da Santa Casa de Mogi das Cruzes. Então, não chegou até o momento ao Sindicato dos Médicos informações específicas sobre a Santa Casa de Mogi das Cruzes. Mas, de maneira geral, Gabriela, eu posso falar que as Santas Casas elas enfrentam problemas sérios de financiamento, com tabelas que têm defasagem de quase 500%, recursos insuficientes, uma demanda muito grande, tem resultado de superlotação e precarização no atendimento de diversos hospitais, incluindo as Santas Casas. A gente vê a crise, inclusive, de pertinho aqui na capital, e muito se fala do problema de que a Santa Casa ela é uma referência, ela está enfrentando essa crise. Muita gente que paga, né, o tempo todo aí planos de saúde, tem vários procedimentos negados, vai procurar na Santa Casa o apoio. Então, usufrui dos serviços públicos e nenhum dinheiro é repassado, né, através desses convênios de saúde. Você acha que tem condições de resolver esse tipo de problema que a gente vive aqui no Brasil? Os planos de saúde, a saúde suplementar, ela arca muito pouco com os procedimentos de média e alta complexidade. Então, oferece acesso mais facilitado aos seus usuários para consultas ambulatoriais, mas pessoas em situação de trauma, em situações de emergência, serviços de hemodinâmica, serviços como transplantes, quimioterapia, procedimentos muito custosos, normalmente são feitos pelo SUS ou mesmo nas Santas Casas pagos pelo SUS. E nenhum dinheiro é repassado, então são planos caríssimos. Planos muito caros. A gente paga mensalmente muito dinheiro, eles negam já procurar ajuda no sistema público de saúde, nada é repassado, não tem condições de mudar isso, por exemplo? Já existe marco legal para os serviços públicos eles restituírem os gastos com pacientes de plano de saúde, que os planos de saúde paguem pelos atendimentos nos hospitais públicos. Só que, infelizmente, isso funciona muito pouco e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, infelizmente, também não cumpre o seu papel de fazer com que essas empresas paguem pelos serviços que os seus usuários usufruem. E são empresas que vão ficando cada vez mais ricas em cima disso, né? São empresas que ficam cada vez mais ricas. A Qualicorp, que é uma empresa que negocia planos de saúde, ela foi a empresa que mais cresceu na Bovespa no ano de 2016. Então, são empresas cada vez maiores, o capital internacional que vem tomando conta dessas empresas, fazendo grandes conglomerados e acabam tirando recursos dos seus usuários e também dos profissionais. Agora, falando rapidamente aí do Santa Marcelina, que é outro que teve alguns atendimentos fechados, como a UTI adulto, também cirurgias, o que aconteceu especificamente no Hospital Santa Marcelina? O que nós sabemos em relação ao Santa Marcelina é uma situação de um pronto-socorro superlotado, de uma única porta aberta para uma região de milhões de habitantes, uma referência para a zona leste de São Paulo. É o maior da zona leste. No distrito de Itaquera e para a população vizinha. Então, Santa Marcelina ele é referência para milhões de pessoas, na escala de milhões de pessoas, e um pronto-socorro superlotado que, a partir de uma avaliação da vigilância sanitária, haveria muito mais pacientes do que caberia naquele ambiente. E houve uma recomendação da vigilância sanitária que o hospital se adaptasse ao número de pacientes que poderia atender. Então, são recursos insuficientes, são poucos serviços hospitalares, esses serviços estão superlotados e acaba resultando num atendimento mais precário. Profissionais que estão na linha de frente, muitas vezes os médicos, né? Na exaustão. Somos muitas vezes os porta-vozes dessa tragédia. Gerson, para encerrar, pensando em 2018, tem algum outro hospital aqui na região metropolitana que vocês já veem que está prestes a entrar em colapso também, como esses outros que já estão em crise há muito tempo? Então, tem muitos hospitais em situação muito grave. O Hospital Universitário da USP, o Hospital São Paulo, a Santa Casa de São Paulo, o Hospital Regional de Guarulhos, o Hospital Antônio Gílio em Osasco, são dezenas de hospitais. A regra é a catástrofe. Estamos passando num momento de terra arrasada, em que a saúde do Brasil
corre um risco muito grave. Então, 2018 pode ser que a gente não tenha boas notícias com esses. Infelizmente, não tem. As perspectivas não são boas porque, principalmente as situações de financiamento e de recursos humanos e de gestão não estão resolvidas. Então, é uma situação muito grave. Eu acho que, agora há pouco tempo, tivemos uma notícia positiva no Hospital Universitário da USP. A Assembleia Legislativa aprovou um orçamento de 48 milhões complementar para tentar recuperar o hospital que está com 25% dos leitos fechados, a partir de muita mobilização popular. A população reivindicou, junto aos seus representantes, que aquele hospital fosse recuperado, e a minha impressão é que isso deve acontecer no Estado e no país como um todo. As pessoas têm que reivindicar e não tolerar que seus serviços públicos sejam destruídos.